Vocês, muito interessante, e a mensagem hoje é a louca mensagem da cruz. Negócio meio doido, né? A louca mensagem da cruz. O que será que esse pastor vai pregar, hein? Porque a mensagem da cruz é muito doida mesmo, é loucura, e eu quero mostrar para vocês de que essa mensagem, ela é realmente uma mensagem muito difícil de as pessoas entenderem a mensagem da cruz. Então, assim, quero começar dizendo algo muito importante: busque andar no propósito de Deus. Amém? Entende isso? Busque andar no propósito de Deus. Porque a igreja verdadeira não pode prometer coisas que Deus não quer dar. A pior coisa que pode acontecer para um crente é ele estar numa igreja onde se prega algo que Deus não vai dar. Aí se frustra. Ou então ele aprende um evangelho que não é real. Um evangelho irreal que não tem base na palavra de Deus. Então veja bem, a igreja genuína é aquela que Deus usa para revelar destino e propósito das pessoas. Não para gerar uma mente de trocas, que vem à igreja apenas para buscar uma bênção, principalmente uma bênção de prosperidade. Na régua de Deus, e a régua de Deus é bíblica, a primeira coisa que nós temos que fazer para ter retorno de alguma coisa é semear. Deus não manda colher primeiro, Ele manda semear para colher. Então ninguém vai colher sem semear. Então erra-se muito as pessoas quando elas pensam que elas vão para a igreja para colher primeiro. Não, no reino de Deus é diferente. Primeiro você faz a semeadura para depois você colher. Também assim é na vida real. Se eu quero colher couve, eu tenho que plantar couve. Se eu quero colher maçã, eu tenho que plantar a maçã. Eu só vou colher depois que eu plantar. Então veja bem, a colheita também é outro aspecto que as pessoas não entendem. A colheita, quem dá é Deus. Não na hora que você quer, é quando o próprio Deus estabelece o horário da colheita, o dia da colheita. Então não adianta você ficar pressionando Deus, porque Deus vai te dar a colheita na hora que for a hora correta para você colher. Então veja bem, vemos o caso do casal ali, né? O Leandro. Quanto tempo o Leandro esperou pela casa? Ele só colheu a casa na hora que Deus quis, fazendo inclusive milagre, que era para não dar certo. Tudo era para dar errado. Humanamente não tinha como. Então quem dá a colheita é Deus, na hora dele. Então o que eles tinham que fazer, eles fizeram. Oraram, creram e esperaram pacientemente no Senhor. O que a Bíblia diz? Esperai pacientemente no Senhor, até que do alto Ele se incline para nós. E muitas vezes a gente vê muita gente querendo dar ordem para Deus, ou querendo, não, eu fui na igreja, agora eu quero ser abençoado. Não é assim que funciona no reino de Deus. Então, a questão é que quem não tem o Espírito Santo dentro dele, não consegue esperar o tempo de Deus e age na ansiedade. E às vezes, e na maioria das vezes, toma decisões erradas, e aí depois ainda tem a coragem de culpar Deus pelos erros e pelos desacertos da vida. Essa que é a grande verdade. Tem pessoas que oram e querem que Deus faça as coisas amanhã. E Deus não anda no nosso relógio. Aliás, o relógio de Deus não tem ponteiro. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. Não é 24 horas, como a gente olha aqui no relógio. O tempo de Deus é diferente. Então veja bem, eu quero até hoje, eu fiz questão de trazer essa informação para o Jones. Veja bem, olha o que aconteceu em Gênesis.
vamos ver esse atraso de Abraão em Harã, registrado em Gênesis, do capítulo 11, nos versos 31 e 32. Olha, Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Ele saiu de Ur para onde? Está aparecendo ali? Ele saiu de Ur para onde? Canaã. Presta atenção nos detalhes. Ele sai de Ur com direção a Canaã. Aí o que ele faz no meio do caminho? Tomou então seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus, lá na Babilônia. Mas havendo chegado em Harã, olha o detalhe, ali ficaram morando. Olha o erro que as pessoas cometem. Entendeu, Jones, o erro? Você está entendendo? Então, Deus mandou ele parar em Harã? Deus mandou ele morar em Harã? Não, ele fez por conta própria. Aí o que ele fez? Atrasou a bênção de Deus para ele. Deus não mandou ele ir para Harã, mandou ele ir para Canaã. Deus não mandou ele parar em Harã, mandou ele ir para Canaã. E ele parou em Harã. E aí, ele ficou lá porque o pai dele falou: não, fica comigo. Quantas vezes nós recebemos, às vezes, uma influência do pai. Deus está mandando você ir para um lugar e o pai: não vai, você tem que ficar, porque eu quero que você fique comigo. Mas nesse caso, Deus não queria. Deus queria levar todo mundo para Canaã. Aí o pai achou aquela terra bonita. Nossa, que brusco, lugar bonito, maravilhoso. Nossa, tem um monte de vale, tem um rio, tem umas lojas bonitas, vou ficar por aqui. Não era o propósito de Deus. Não era. O propósito de Deus é que ele fosse para Canaã. Aí ele para em Harã, atrasa a vida dele, porque ele foi escutar a conversa do pai. Aí eu pergunto: foi o pai dele que chamou ele? Não. Quem chamou Abraão? Deus. Aí Deus te chama, aí no meio do caminho você escuta a voz do seu pai e para no meio do caminho. Então ele parou de ouvir a voz de Deus, ele começou a escutar a voz do pai dele, Terá. Deus não falou com Terá, Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele parou, atrasou a bênção, precisou inclusive depois atravessar um rio para poder se lavar dos pecados, para a coisa dar certo de novo. Toda vez que a pessoa atravessa um rio na Bíblia, significa que ela está passando nas águas de Jesus. Jesus é o rio. Lembra que ele fala assim: eu sou um rio, eu sou a água, quem beber de mim nunca mais terá sede. Então veja bem, Atos 7, verso 4, vai dizer assim: olha, então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Olha o atraso de vida que Abraão fez, porque parou em Harã. Quantas vezes na vida da gente Deus falou assim: olha, o propósito que eu tenho com você é esse aqui. Aí você se encanta com outra coisa e sai do propósito. Sabe? O inimigo e nós mesmos somos especialistas em não cumprir a vontade de Deus e atrasar a bênção. Essa que é a verdade, porque a gente se encanta com as coisas e esquece o que Deus falou. Por isso que eu sempre falo: quando algum profeta te passar aula, anota, vai lá no caderno e anota, e fala assim: dia tal, né, o profeta falou isso comigo, guarda lá, porque aí na hora que chegar a hora, você não tem mais dúvida. Eu tenho uma palavra profética sobre a minha vida e para esse tipo de assunto. Entenderam? Aqui havia uma palavra profética para Abraão e ele esqueceu da palavra. Achou muito bonito Harã. Harã realmente um lugar bonito naquela época, né? Bom, vamos parar aqui. Aí veja bem, ficaram ali até que Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Já pensou o atraso de vida? Já pararam para pensar? Quantas vezes a sua vida não se atrasou porque você resolveu escutar as pessoas e não a Deus? Deus te fala e você é desobediente. Pegou?
Para onde Deus queria levar mesmo Abraão? Para Canaã. Era para Arã? Não. Nunca Deus falou que era para ele ir para Arã. Então veja bem, ele atrasou a bênção e o tempo de cumprir o propósito de Deus. O seu lugar era Canaã, não era Arã. Então veja bem, abre aí a tua Bíblia em Gênesis 12:4, vai aparecer ali. Então partiu Abraão como orientar o Senhor e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Olha o tempo que ele perdeu lá. Quantas vezes você perdeu o tempo aí porque não escutou a Deus? Gênesis 12, verso 5 vai dizer assim: levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Arã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Saiu de Ur, Deus mandou ele ir para Canaã. Aí ele para no meio do caminho. Vocês compreendem o que eu estou falando? Então veja bem, aprenda aqui uma lição, viu, Jonas? Espiritual definitiva, porque eu fiz isso aqui por sua causa, tá? Para te colocar no propósito. Deus vai te desconectar de pessoas, guarda isso. Deus vai te desconectar de lugares. Pega aí também você que está retomando a sua vida espiritual. Deus vai te desconectar até de sentimentos, para gerar o caminho que Ele, Deus, quer que você percorra. Pega aí, gente, pelo amor de Deus, para de errar nisso. Eu vou repetir para não ter dúvida para vocês. Olha, Deus vai te desconectar de pessoas, Deus vai te desconectar de lugares, Deus vai te desconectar até de sentimentos, para gerar o caminho que Ele quer que você percorra. Sabe? Não fique triste com isso. Pelo contrário, alegre-se no Senhor e agradeça ao Senhor por Ele estar te colocando dentro do propósito. Amém? Estão pegando isso aí? É muito difícil a gente desconectar muitas vezes de pessoas e de lugares. Ah, eu nasci aqui. Olha onde eu nasci para estar aqui em Brusque. Eu nasci lá em Minas Gerais. Aí Deus me traz para Brusque. Eu não sabia nem o que era uma cuca. Nunca tinha comido cuca. Eu nunca tinha comido esse negócio que vocês comem aqui, repolho roxo. Na minha terra não come isso. Mas eu tive que vir para cá e aprender a comer repolho roxo, comer cuca, sabe? Porque isso é daqui. Aí depois eu aprendi a comer o churrasco do meu amigo aqui, que lá na minha terra não tem esse tipo de churrasco. Churrasco com limão por cima, nunca vi isso, rapaz? Então, eu tive que reaprender, porque lá na minha terra não tem. Mas Deus não me trouxe, não foi para cá? Então eu tenho que aprender a viver nesse lugar. Eu não tenho que mais ficar preocupado lá. Eu vou lá, mas eu volto para cá, porque Deus não me colocou aqui. Então é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que eu tenho que ser feliz. Até o dia que Deus quiser que eu fique. Pegou? Pegaram aí? Então veja bem. Por isso que o Evangelho do Reino, acho que vai ter que aumentar um pouquinho o microfone aí, porque resolveram cantar ali agora. O Evangelho do Reino é diferente. Por que o Evangelho do Reino é diferente? Quantas vezes você atrasou a bênção do Senhor na sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios? Quantas vezes? O Evangelho do Reino é diferente, porque ele confronta a mente para revelar o coração. Eu sempre falo aqui na igreja, por isso que tem muita gente que não suporta uma igreja, porque na hora que ele recebe um confronto, sabe, que Deus confronta a mente, aí se o coração dele se fechar, ele não fica. Entendeu? Porque esse é o Evangelho. Jesus confrontava os fariseus, ele confrontava os saduceus para produzir um coração novo neles. Então Deus é que te confronta. Então se você não suporta o confronto de Deus, você não suporta ficar com Ele.
Porque Deus vai te confrontar hoje e sempre. Ele vai estar sempre confrontando você para você ir para o caminho correto. Amém? Estão pegando? Então veja bem, é o evangelho, não é o evangelho fraco e desprovido da verdade. É o evangelho que não prega o pecado e suas consequências. Porque o evangelho precisa pregar o pecado e as suas consequências. O evangelho que prega a graça e o amor de Deus sem abrir mão dos fundamentos da fé não é evangelho. Não é um evangelho que ensina as pessoas a terem medo do diabo, mas que assegure que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Esse é o genuíno evangelho. Um evangelho que nos ensine sobre a prosperidade, mas não nos torne como pessoas que sejam prisioneiras das suas próprias ambições. Senão não é evangelho. Um evangelho que nos leve a morrer por Cristo, se preciso for, porque sabemos exatamente para onde nós vamos. Aí Paulo vai dizer assim: morrer por Cristo é lucro, porque ele sabe para onde vai. Só quem sabe para onde vai tem coragem de morrer por causa de Jesus, não é? Então, você compreende que o evangelho do reino é diferente do que o evangelho que muita gente prega? O evangelho do reino é esse aqui, tá? É um evangelho diferente, um evangelho que nos provoca a queimar como estilo de vida. Olha que detalhe, um evangelho que provoca em mim o desejo de queimar como um estilo de vida. Veja bem, o genuíno avivamento que vem de dentro para fora não é apenas uma explosão emocional, né? Mas é a continuidade que você tem com Deus até a volta de Cristo. Eu não quero apenas ter uma explosão emocional, eu quero ter uma explosão constante. O evangelho precisa queimar dentro de mim todos os dias. Quem é avivado não sai da presença de Deus. Essa que é a grande verdade. Quem é avivado de verdade nunca mais abandona Deus. Eu aceitei Jesus em 1997, por aí, né? Nunca mais abandonei Deus. E olha a vida que eu tinha. Eu abdiquei de tudo. Hoje, o meu maior prazer está em servir a Deus. Porque as outras coisas Ele acrescenta quando Ele quiser acrescentar. Então, veja bem. O avivado, o genuíno, que gosta de Deus mesmo, ele se queima e quer queimar, e quer continuar queimando na adoração, na oração, na leitura da palavra e no conhecimento da palavra. Ele quer queimar o tempo todo, sabe? Para o crente avivado, essa frase que tem numa música, mas deixa queimar, para ele é realidade. Não é apenas uma figura de linguagem, é um estilo de vida. O crente avivado tem o queimar de Deus como estilo de vida. Ele quer queimar mesmo. Então ele quer levantar a mão, ele quer dar glória a Deus, ele quer adorar a Deus, porque isso é estilo de vida para ele. Pegaram? É estilo de vida. O adorador verdadeiro e genuíno, ele quer queimar, porque isso para ele é estilo de vida. Então, estilo de vida de adorador. Você acha que Deus se agrada de uma igreja cheia de gente vazia? Não. Você acha que Deus, quando olha para uma igreja e vê aquele monte de gente vazio lá, Ele está se agradando disso? Não. Eu não gosto de quantidade, eu gosto de qualidade. Aí Deus não está nem preocupado com quantidade, Ele está preocupado com qualidade. Por isso que Ele já deu a pista lá. Larga é a porta para a perdição, estreita é a porta para a salvação. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. É por isso. Porque não é quantidade, é qualidade. Não é ter uma igreja lotada. Não, é qualidade de vida de crente. Então, na verdade, Deus está em busca de servos e servas que estejam dispostas a serem cheias do Espírito Santo. Por quê? Por causa da loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Então Deus está em busca de pessoas que entendam perfeitamente quem Ele é.
que queiram entender e compreender Deus na verdadeira acepção da palavra. Eu quero entender Deus totalmente. Que queiram comer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento. Que queiram contemplar a salvação e o porvir do reino dos céus. Que queiram se alegrar em ouvir a loucura da pregação. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 vai dizer assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus saber os que creem pela loucura da pregação. Já pensou um negócio desse? Deus está atrás de doido. Deus está atrás de gente louca. Sim, porque a pregação provoca loucura. Já pensou? Você sai de casa, vai numa igreja, aí você sai de casa todo bonitinho, resolve ir na igreja. Aí quando você volta, sua mãe fala assim: aí foi na igreja? Foi. O que aconteceu? Aí eu aceitei Jesus. Hã? Sim, eu fui lá na frente, levantei a mão, e eu senti um calor meio doidão dentro de mim. Eu escutei uma palavra meio doida e eu resolvi seguir esse Jesus aí. Isso é loucura. Está ali, provavelmente o texto está ali. Essa é a loucura da pregação. Porque só a loucura da pregação consegue, confrontar sua mente. Porque de uma maneira objetiva, como você vai ser confrontado? Nunca. Porque quem confronta a sua mente é o Espírito Santo. E aí, essa loucura do confronto é que produz essa mudança de vida em você. Então, por isso que a pregação é a loucura. É loucura da pregação que gera, os que verdadeiramente creem em Deus. Não é a sabedoria do mundo. Porque o mundo não vai querer te levar para Deus. O mundo vai querer te levar para outras coisas. Para o hedonismo. O que é o hedonismo? Vamos aproveitar a vida, cara. Tá doido? Vamos chapar um aí, vamos fazer uma carreirinha. Entendeu, cara? Entendeu, velho? Sacou, velho? Vamos fumar um baseado aí, ficar doidão. Não é? Porque isso que o mundo vai querer te oferecer. Vamos para a festa aí, cara, uma rave aí, vamos ter uns comprimidos, vamos voar no negócio lá, cara. Entendeu? Isso aí. Esse é o hedonismo. É o hedonismo que o mundo vai te oferecer. Agora, Deus não vai te oferecer isso. Por isso que é loucura. Porque você tem que ir contra o mundo para entender Deus. Então é coisa de doido. Mas você voa nas asas do Espírito. Aí, mas para chegar nesse nível aí, pastor, a pessoa precisa permanecer com Jesus. Aí você começa a ficar entorpecido com o Espírito Santo. Lembra quando o Espírito Santo tomou aquelas pessoas lá em Jerusalém? O que o resto do pessoal falou? Estão tudo bêbado? Meu Deus, mas são meio-dia, está tudo bêbado. Não, eles não estavam bêbados de bebida, estavam bêbados pelo Espírito Santo. Mas um ímpio não vai entender isso. Você acha que um ímpio vai chegar aqui, aí vai ver a Jenny, vai falar: tá doida, não é louca, fica levantando a mão, coisa de louco, né? Entende? Porque ele não entende as coisas do Espírito, ele não tem o Espírito Santo. Como é que ele vai entender que a gente é muito mais feliz assim do que bebendo uma escola? Que a gente é muito mais feliz assim do que fumando baseado. Que a gente é muito mais feliz assim do que fazendo uma carreirinha. Que a gente é muito mais feliz assim do que ficando aí a noite inteira lá nas boates, escutando música, rodando igual peru, né? O ímpio não vai entender. Quer dizer que você é mais feliz assim? Sou. Muito mais. Mas como você é mais feliz? Eu já tive do lado de lá. Eu já bebi, eu já fumei, só não mexi com droga. O resto, pergunta se eu sou mais feliz agora ou antes. Eu sou muito mais feliz agora. Eu já falei várias vezes com vocês. Se eu pudesse voltar no tempo, querido, eu não queria ter passado por nada do que eu passei. Queria ter tido essa vida que eu tenho hoje. Não queria ter ido em boate, não queria ter ido fumado, não queria ter mexido com nada disso, porque isso não me trouxe nada. Aliás, trouxe, né? Trouxe sequela para a minha saúde. Então, por causa da pregação, nós somos todos loucos em acreditar em um Deus invisível. Já pensou, cara, que doideira? Você acredita num Deus que você não vê? Já parou para pensar um negócio desse? Não é muito doido um negócio desse? Eu acredito num Deus que eu não pego, eu não vejo.
Tem muita gente que sente, mas pegar e ver ele, você não vê. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Isso é coisa de doido. Por isso é a loucura da pregação, que te faz crer num Deus que você não está vendo. E aí, sabemos que esse Deus é invisível, mas ele é real. E que envia o seu próprio filho. Olha que coisa de doido. Isso é coisa de maluco. Ele envia o seu próprio filho, que estava lá na glória, manda ele aqui embaixo, faz ele virar um homem como eu ou você, e aí manda ele para a cruz, para ele morrer, para pagar o pecado que você não conseguiria pagar. Isso é coisa de louco. Deus não tem juízo não, é doido. Porque como é que eu vou entender um negócio desse? Aí esse cara vai para dentro de um túmulo, 3 dias depois ele ressuscita. Isso é coisa de maluco. Aí ele ressuscita e passa mais 40 dias andando com as pessoas, atravessando parede. Então daí a pouco ele fala assim, agora chegou a hora dele. Ele começa a levantar assim, ó. Vai levantando, agora e some no céu. Isso é coisa de maluco, rapaz. Como é que vai entender? Entende? Então é loucura a pregação por isso. Porque tem coisa na pregação que você não vai conseguir entender com a mente humana. Você tem que entender pelo Espírito, pela revelação do Espírito. Então veja bem, tudo isso é muito louco mesmo. A pregação é uma loucura, porque ela tem o conteúdo da cruz. A cruz era o método mais terrível de pena capital no primeiro século pelo Império Romano. Aquele que era dependurado na cruz era considerado maldito. Sofria dores atrozes, repúdio absoluto e opróbrio sem igual. O Messias que Paulo anunciou e nós ainda proclamamos foi pregado na cruz, foi exposto a esta vergonha e a este opróbrio. Foi suspenso entre a terra e o céu no mais horrendo espetáculo de dor. A cruz era o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não é doideiro um negócio desse? Então, por isso que a pregação é loucura. A loucura da cruz é radical, velho. Não é? Os jovens falam, sou radical, velho. Pô, tu tem que ser radical, velho. Mas a cruz é radical. Então você quer uma coisa radical? A cruz é radical. Radical por quê? Porque foi na cruz que Deus fez refulgir seu mais eloquente amor. O João está gostando lá. E reluzir a sua mais profunda justiça. Foi na cruz que Deus puniu nossos pecados, imputando-os a seu Filho. Foi na cruz que Deus desamparou o seu Filho para nos perdoar e nos justificar. Foi na cruz que a cabeça da serpente foi esmagada. O preço da redenção foi pago e a nossa salvação foi consumada. Isso é coisa de louco. Radical, velho. Está entendendo? Muito radical. Deus é radical. E aí, a pregação é uma loucura porque a sua exigência é verdadeiramente radical. A pregação exige de todos os homens arrependimento e fé em Jesus. A menos que reconheça que está perdido e se arrependa dos seus pecados, pondo em Jesus a sua confiança, o homem não pode ser salvo. Ninguém consegue ser salvo por ele mesmo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não há salvação em nenhum outro nome, exceto no nome de Jesus. A pregação é uma oferta de salvação feita a todos, mas somente os que se arrependem serão salvos. Pega aí esse manto. A salvação está oferecida a todo mundo, mas só os que se arrependem é que são salvos. Porque Deus não olha remorso, Ele olha arrependimento. Então veja bem, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só daquele que crê. Ninguém pode ser salvo apenas pelas obras, nem mesmo pela sua religiosidade, apenas pela graça mediante a fé. A fé vem pela pregação, vem pelo ouvir a pregação e ouvir a pregação da palavra de Deus. E eu vou provar, Romanos 10, verso 17, provavelmente vai aparecer ali, ó.
De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não vai nunca, né, a não ser que haja um propósito específico de Deus, ser salvo se não ouvir a palavra. Lembra do eunuco? O eunuco foi salvo porque ele leu a palavra e falou assim: você pode me explicar? Filipe explica, então eu quero ser batizado agora. Foi uma decisão dele. E aí eu quero fechar falando da loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho, a pregação é uma loucura porque a mensagem não agrada aos sábios deste mundo. A pregação não é um discurso humanista que exalta o homem e coloca o homem num patamar celestial, e nem coloca o homem num pedestal. Ao contrário, a pregação fere o nosso orgulho, mostrando que a nossa sabedoria é incapaz de reconhecer a existência de Deus e as obras de Deus. O mundo não conhece a Deus por sua sabedoria, e por isso, que Deus nos chamou, não chamou muitas pessoas sábias e entendidos deste mundo, mas os pequeninos e os humildes. Esse aí é o detalhe que muita gente, as pessoas esquecem. É claro que essa arrogância não tem a ver com conhecimento e com a posição social. Há homens doutos, humildes, e homens ignorantes, soberbos. Temos um aí agora num determinado lugar que é psicopata da soberba, né? Um indivíduo soberbo coloca-se fora do alcance do Evangelho. O Evangelho nunca vai alcançá-lo, porque ele vai dizer que eu não preciso disso. Mas os que se humilham sob a poderosa mão de Deus, pela obra do Espírito Santo, esses ouvem e se arrependem, creem, são salvos pela graça. Ó bendito Evangelho, ó bendita loucura do Evangelho. O apóstolo Paulo troveja sua voz e diz assim, olha, 1 Coríntios 1:25: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Quem é louco por Jesus? Eu. Você também ficou louca por Jesus? Olha, tem uma louca lá na tua casa agora. Ficou louca domingo passado aí, né? Foi domingo passado? Não, no domingo anterior, né? No outro ainda, já tem 3 domingos, ficou doida. Coitado do Zaqueu, tem uma louca lá em casa. A loucura do Evangelho pegou sua filha, né? Já pegou, né? Você viu? Pegou ela aí, ó. Jesus pegou ela. Se tem algum louco por Cristo aqui, tem algum louco por Cristo aqui? Então tá bom, abre o peito e dá um brado de vitória para ele então. Ah, cheio de doido aqui, ó, né? Essa é a loucura da pregação. Viu? Essa é a loucura da pregação. Amém, irmãos? A loucura da pregação nos leva a uma situação muito bacana. A gente aceita aquilo ali, ó. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e no nosso coração. Amém? Que Deus possa avivar a obra dele no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar a tua mão na posição de receber. Quero agradecer mais uma